Você já parou para observar o ambiente que circunda você? Com a natureza ou a falta dela que consegue fazer a trama da sua vida? Você já parou para perceber os fios culturais que moldam a sua ação no mundo? Eu peço para vocês um pequeno tempo para que vocês consigam serenar a mente e imaginar o que eu acabei de falar. Imaginar as ruas, imaginar pontes, imaginar os carros, os sinais, as avenidas, os prédios. Imaginar os sons, o barulho, o ritmo da cidade, os cheiros, os sabores. Vocês conseguem perceber que essa soma de coisas forma um quadro na tua vida? Mas, se vocês perceberem com mais atenção, vocês verão que falta uma coisa. Falta a aventura. A aventura que traz os desafios, o novo, o incerto, o arriscado. Os desafios que fazem com que a tua vida mude. Como humanos, a gente precisa dessas três coisas: da natura, da cultura e da aventura. Isso modela e faz com que a gente se movimente de forma tão bela e tão bonita como a gente faz na vida que a gente tem. Agora imagine todas as aventuras, mesmo aquelas bem pequenas, que vocês já tiveram nas suas vidas. Aquela vez em que você sentiu a adrenalina percorrendo o teu corpo, aquele medo, aquela vontade de ir em frente, mas sem saber se ia ou se ficava. E que você foi em frente, você arriscou, você partiu para o incerto. E que você, de algum modo, de alguma maneira, foi feliz. Essa sensação perto do perigo cria na gente essa vontade e esse desejo de ir além. Mas a gente não pode fazer isso nas aventuras sem usar a nossa inteligência. Eu, particularmente, tive muitas vivências, muitas experiências entre naturas, culturas e aventuras diferentes. Eu pude ver semelhanças e diferenças em diversos lugares onde eu vivi. Seja no Rio de Janeiro, seja na Paraíba, seja no Pará, seja na Alemanha e seja aqui em Recife. Lembro dos vários desafios em que eu precisei usar a minha capacidade de ir além, me desafiar, mas usando a inteligência necessária para que eu conseguisse resolver os problemas e os desafios que lá aconteciam. E de que, com cada desafio, eu tinha que usar um modo diferente para resolver o que eu precisava. Certa vez eu estava na Alemanha. Essa história eu gosto muito de contar. Eu tinha acabado de chegar na Alemanha, fui visitar uma tia, e eu fui aprendendo alemão durante o voo Recife-Frankfurt. As coisas que eu mais aprendi durante esse voo foi contar de 1 a 10. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Alemanha foi perguntar para minha tia como se falava pão e cerveja, porque eu estava com medo de passar fome e sede na Alemanha. E logo que eu cheguei, me juntei com os amigos e eles quiseram me levar para uma cidade chamada Tübingen, que ficava a cerca de 500 quilômetros da cidade da minha tia, que ficava perto de Frankfurt. E eu fui, passei uma semana com eles, e na volta, era um domingo, eu decidi voltar para a casa da minha tia e decidi fazer isso sozinho. Na Alemanha é tudo muito tranquilo. Você compra a passagem e vem um mapa de viagem. A questão é que eu decidi arriscar. Eu não peguei os trens mais rápidos e que me levariam para casa em 2 horas e meia, 3 horas. Eu resolvi pegar um outro ticket que levaria uma infinidade de tempo. Em vez das 2 e meia, 3 horas, eu levaria
6, 8 horas e que fariam um traçado muito maior. Mas eu estava com um plano de viagem, então tudo tranquilo. Só que não. Numa dessas determinadas estações de trem, o mapa dizia, e os meus amigos tinham anotado, que eu precisaria descer numa estação, sair dessa estação e pegar um bonde. Essa cidade se chamava Heidelberg. Eu tinha que descer na estação de Heidelberg, sair da estação e pegar um bonde. Até aí tudo bem também. A questão é que Heidelberg fica entre Mannheim e Wannheim. Eu tinha que ir para Wannheim. E eu peguei, logicamente, o bonde errado. E fui parar, e fui a caminho de Mannheim. Mas alguma coisa me angustiou, apesar de eu não conseguir conversar com ninguém. Eu só sabia de 1 a 10, pão e cerveja e mais algumas coisas. Eu não conseguia entender muita coisa no que estava escrito, mas eu sentia que alguma coisa estava errada. E eu, do nada, decidi descer na primeira estação que eu achei que deveria. Eu desci no meio do nada, na Alemanha. Eu não sabia bem a língua, eu não conhecia ninguém, eu não tinha uma cabine telefônica e ninguém estava naquela estação, naquele de bonde. Mas eu fiquei ali algum tempo, tentando ver como é que eu resolvia aquela situação. Estava no meio de uma aventura, até que surgiram 2 alemães. E aí, eu, sem falar alemão direito, ele sem falar inglês nem português, a gente foi tentando se entender e eles me disseram que eu estava no lugar errado e que eu deveria ir para uma outra estação e pegar um trem correto, um bonde correto. Foi o que eu fiz. E consegui chegar em Wannheim. Mas eu perdi toda a minha rota. Todas as minhas conexões já tinham ido embora. E, novamente, eu estava em Wannheim, numa estação, com pouco dinheiro e sem ninguém para tirar uma dúvida. Foi quando eu decidi ligar para minha tia e disse: tia, eu estou aqui na cidade de Wannheim, estou, pelo que eu vi aqui, a uns 350 quilômetros de você, mas eu vou tentar dar um jeito aqui de chegar o mais próximo possível da sua cidade e, se possível, se vocês puderem me pegar. Do outro lado da linha, eu via muito amavelmente a minha tia conversando com o esposo dela. Ja, nein, nein, nein. De forma muito amorosa, eles estavam discutindo se eu deveria ou não ficar ali. Mas eu disse: olha, eu vou dar um jeito aqui e vou ver como é que a gente acontece. Eram 3 da tarde. Eu consegui refazer a rota, comprei um dicionário de alemão e comecei a falar alemão dali mesmo. O máximo de alemão que eu podia. E com isso, eu consegui chegar na minha cidade. Mas eu cheguei à meia-noite. Eu cheguei maravilhado por aquela experiência. Primeiro, porque tinha dado certo. Segundo, porque minha capacidade de absorção para o alemão aumentou exponencialmente. Eu senti meu coração e minha mente expandindo de uma forma muito agigantada. Minha tia ficou impressionada e o esposo dela ficou impactado. Como é que um cara com pouco domínio da língua, num país distante, consegue resolver coisas dessa forma? Isso me gerou uma vontade imensa, e depois eu repeti várias e várias vezes, de viajar pela Alemanha e, quase que propositalmente, me perder. E cada vez que eu me perdia na Alemanha, mais eu me achava. Cada vez que eu viajava sozinho e tentava fazer novos amigos, melhor eu aprendia a língua alemã. E foi o meu melhor e mais maravilhoso curso de línguas estrangeiras que eu tive. Por essas e outras experiências, depois eu fui percebendo, eu tinha uma capacidade e uma atração muito forte por coisas que eram incertas, arriscadas ou desconhecidas. E percebi que, pelo fato de eu estar sempre perto dessas coisas, isso me instigava muito, me gerava uma adrenalina muito forte no corpo e me instigava a ir além, a sair daquela circunscrição que a natureza ou a cultura daquele local me impunha. Eu queria sempre estar me aventurando. E aí, isso também gerou em mim um desapaixonamento por rotinas
padrões e aquele dia a dia muito maçante. Algum tempo depois eu volto para o Brasil e decidi fazer psicologia. Eu queria entender como é que caras que tinham vivenciado em grandes ou maiores proporções, ou até em menores proporções, esse fato de estar sempre perto do incerto, do arriscado, do desconhecido, como é que eles conseguiam gerar impacto. E aí eu comecei um curso de psicologia nessa busca. Quem são esses caras? Como é que esses caras vivem? De onde eles nascem? Como é que eles vão se transformando? E aí eu fui estudando criatividade, superação, percepções, novos comportamentos e como determinadas pessoas dão um grande sentido na sua vida. E nesse caminhar, nessa trajetória, eu cheguei até a inovação, que é quando alguém busca se superar fazendo aquilo que não sabia, não conhecia, mas estava disponível e disposto a quebrar as regras ou quebrar as coisas estabelecidas. E, principalmente, faziam isso não só para si, mas faziam isso para a sua família, para a sua comunidade, para a sociedade e para várias e várias outras pessoas. Fiquei apaixonado por inovação, a paixão avassaladora. Eu não conseguia pensar mais em outra coisa. Tanto que eu terminei meu curso, não fui trabalhar em clínica, não fui trabalhar em escola, não fui trabalhar em recursos humanos, e fui procurando um lugar para trabalhar com inovação, até que consegui uma vaga experimental num Instituto de Inovação aqui em Recife. Juntando tudo isso, e a experiência que eu tinha tido dos vários encontros e desencontros, das várias aventuras e desventuras, de estar sempre próximo de naturezas, culturas, aventuras diferentes e distintas, em que eu precisava sempre estar buscando algo que eu não tinha dentro de mim mesmo para superar desafios, eu fui juntando também tudo isso com as coisas que naturalmente eu ia recolhendo pelo meio do caminho, como livros, artigos e textos, que naquele momento, às vezes, não faziam o menor sentido na minha vida, mas que, após algum tempo, começaram a me mostrar que eu já tinha uma inclinação para estudar e perceber aquilo tudo, mas que eu não usava de forma efetiva. Eu simplesmente estava vivenciando, experimentando aquelas experiências. E aí eu saí juntando tudo, principalmente no último ano, e comecei a perceber as correlações que eu tinha começado a fazer de coisas como Freud e Jung, entre sonhos e inconsciente coletivo, entre um cara chamado Anton Storr e o Domenico De Masi, que fala sobre pessoas originais e grupos criativos, passando por um cara chamado Potter Rapal e um outro chamado Leonard Midlove, que fala de códigos culturais e hábitos repetitivos. Também de um cara chamado Malcolm Gladwell e Nicholas Nassim Taleb, que fala de pessoas fora de série, empreendedores fora de série, e a capacidade de ter visão em que, às vezes, as pessoas estão travadas, e incluindo o Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas. E, juntando tudo isso, em inovação, eu quis perceber claramente como é que os empreendedores usavam as suas inteligências, a sua capacidade de ir além, de criar novos sentidos, de se apaixonar por aquilo que estavam ou estariam fazendo. E isso exerce uma grande atração em mim. Como é que pessoas conseguem, com suas inteligências, suas paixões, criar novos sentidos, criar novas coisas, e que isso depois se alastra pela sociedade como um todo. E as várias inteligências, as várias formas como as pessoas usam seus talentos ou inteligências, seja ela linguística, corporal, abstrata, lógica, matemática, musical. Como é que cada um tem a sua singularidade e resolve um problema de uma maneira muito específica. E como é que conseguem entrar no incerto, extrair uma oportunidade e trazer de volta para o mundo com um sentido. O que tem importado para mim nesses últimos 10 anos, mas principalmente no último ano, é poder trabalhar junto dessas pessoas, descobrindo elas, tentando resgatar algumas outras
e fazendo com que a gente, e elas principalmente, gerem um impacto que possam colaborar e construir uma nova sociedade, uma sociedade com muito mais sentido proativo, colaborativo. Conscientizar esses empreendedores tem sido minha grande paixão. É como o Stephen Hawking diz, ele fala que a inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. E eu pego também um trecho de um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, um cara como eu, chamado Mazukevich, que não pode errar um nome desse. Mas o nome dele é pior que o meu. Ele fala que se adaptar a mudanças é estar em fluxo. É usar todo o seu potencial de forma intensa, decidida e com prazer, a fim de ter sucesso em uma atividade. Isso gera em mim uma paixão avassaladora e contínua. E eu tenho sentido isso de forma muito intensa, isso tem feito muito sentido na minha vida. Atualmente, a minha busca tem sido ver as pessoas, buscar conversar com elas e perguntar: você tem coragem de avaliar a tua natureza, a tua cultura e decidir quais as suas novas aventuras? Você tem capacidade, você tem paixão. O que é que está faltando para você seguir em frente? Boa tarde.